E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas. Nós vamos seguir aqui com o raio-x da prova de Matemática e Física da AFA 2022. E eu já vou pedir para vocês aquela gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho, lógico, porque todo vídeo novo que aparecer aqui no canal, principalmente agora no mês de julho de 2021, vai chegar até você a notificação e você vai conseguir assistir aqui sem problema, tá? Nós vamos seguir aqui com algumas outras questões e esse bloco é aberto com a questão de número 50, que é uma questão bastante interessante que trata sobre função. E, pessoal, função é elemento que você não pode deixar de entender para realmente disputar uma vaga de forma assim inequívoca, né? De forma certeira dentro dos concursos públicos militares, quer seja dentro da AFA, quer seja dentro da SpaceX, quer seja dentro da ESA, qualquer desses concursos, esse termo função tem que estar aí na massa do sangue, beleza? Outra coisa, na descrição aqui do vídeo eu coloco sempre qual o assunto tratado, tudo que abarca aquele vídeo que vai ser trabalhado, quer seja com uma única questão trabalhada, quer seja com várias questões trabalhadas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir aí para atacar essa questão, que é uma questão bastante interessante. Vamos lá. Bom, lendo aqui a questão junto com vocês, questão 50, lembrando o modelo A, considere o gráfico da função real f definida dos reais num conjunto B, ou seja, o domínio, os elementos x pertencem aos reais, os elementos y ou f de x pertencem a um determinado conjunto B. Definida por f de x igual a 1 menos x ao quadrado menos o módulo de x ao quadrado menos 1. Sobre a função f, marque a alternativa correta, e aí você tem 4 alternativas, justamente para saber qual delas é a correta, só vai ter uma correta, ok? Ele faz, assim, se a gente pegar, por exemplo, a alternativa A, pessoal, olha só, f de x é menor do que zero para todo x pertencente ao intervalo que vai de menos 1, incluindo menos 1, até zero, excluindo zero. Observa, essa primeira alternativa, eu já tendo resolvido a questão, obviamente, essa primeira alternativa ela é simples de ser descartada. Observe aqui, ó. Ele diz que a função é negativa, abaixo de zero, para todo x, desde o menos 1 até o zero, até próximo do zero. Mas se a gente substituir o valor menos 1 no x, olha o que é que acontece. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, dentro das barras de módulo, eu vou ter zero, porque 1 menos 1, zero. Beleza? O x ao quadrado que está fora da barra de módulo, ele também vai dar 1. E aí eu vou ficar com 1 menos 0. E isso dá zero. Dá igual a zero. Portanto, a alternativa A, você não precisa fazer muita elucubração, não precisa ter um cálculo avançado ou um conhecimento de função que faça com que você saiba de tudo que está acontecendo. Não precisa. E o que é que isso traz de bom para a gente? É o seguinte, pessoal. Cada alternativa, quando você não sabe qual a alternativa correta, você tem 25% de chance de acertar. Quando você elimina a letra A, agora você passa a ter 33,33%. Já aumenta a tua chance de acerto. Ou seja, se eu não soubesse fazer mais nada dessa questão, eu poderia chutar e ter uma margem de 33,33% de chance de acerto. Porém, a gente não está aqui para chutar. Nós estamos aqui para entender como se resolve a questão e se trata de modular, e modular é um assunto muito interessante, muita gente acha difícil, eu não acho difícil, mas é mais trabalhoso. Então vamos lá, quais os passos que eu segui aí para resolver essa questão? Bom, eu fui na essência do que é a função modular. Então vamos à essência da função modular. Eu vou pegar aqui o que tem dentro da barra de módulo, ó, x ao quadrado menos 1, tá? E vou querer saber qual o comportamento dessa função. Então, eu estou destacando uma parte de f de x, ok? Então, vamos lá. Existe uma regra da função modular. E essa regra diz o quê? Então, vamos lá. Essa função aqui, pessoal, ela é igual a x2 menos 1, ou seja, o próprio elemento que está dentro das barras de módulo. Porém, isso aqui só é verdade se x ao quadrado menos 1 for maior ou igual a zero. Isso aí é a definição de módulo. Quando eu extraio o módulo de um número,
o módulo desse número é igual ao próprio número se o número for maior ou igual que zero. Beleza? E vai ser menos isso. Então, opa, dei 2 traços aqui. Vai ser menos isso. Ó. Observem que eu estou trocando a barra de módulo por parêntese. Ok? Se x² menos 1 for menor do que zero. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, módulo de 3 é igual a 3. Ou seja, como 3 é maior do que zero, o módulo é o próprio número. Agora, se eu quisesse saber módulo de menos 3, módulo de menos 3 é 3. Ou seja, eu multiplico por menos 1 aquilo que está dentro da barra de módulo. Por quê? Porque aquilo que está dentro da barra de módulo é menor do que zero. Ok, pessoal? Então, é a regrinha de função modular. Ok? Beleza. Então, vamos pensar aqui numa coisa. Se eu remontar f de x para esses intervalos, ou seja, para x2 menos 1 maior ou igual que zero, ou x2 menos 1 menor do que zero, eu vou ter funções diferentes. Agora, o que significa dizer x2 menos 1? Pessoal, então eu vou destacar isso aqui e vou colocar aqui no cantinho. Ó. x2 menos 1. Bom, x2 menos 1 é uma equação do segundo grau. Vou resolver como se fosse uma equação do segundo grau. Aqui eu acho que fica muito simples a gente notar que para ser igual a zero, o x ou é igual a 1 ou é igual a menos 1. Ah, Luiz, e por que você está resolvendo de forma tão simples? Porque é uma equação de segundo grau incompleta. Vejam que não tem o b. O b é igual a zero. Então, quando não tem o b, a gente resolve de forma muito simples. Eu jogo menos 1 para o outro lado, vai ficar x² igual a 1. E quais os números que elevados ao quadrado dão iguais a 1? O 1 ou o menos 1. Ou seja, isso aqui é uma parábola voltada para cima. Observe que é x². Ela é voltada para cima. Aqui está o eixo do x. Desculpa aí o garrancho. Aqui está o eixo do x. Aqui é o valor menos 1. E aqui é o valor 1. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para saber qual a região que é positiva, ou seja, fora das raízes ela é positiva, e entre as raízes ela é negativa. E nas raízes ela é igual a zero. Isso é a essência do estudo de uma função do segundo grau. Beleza? E onde que eu vou colocar isso? Pessoal, aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Eu vou modificar a f de x para 2 intervalos diferentes. Então, observem o que é que vai acontecer aqui com o f de x. Então, o f de x ele vai ser igual a, observem aí, tá? 1 menos x² menos o que está dentro da barra de módulo sem mudar o sinal, ó, x² menos 1. Porém, isso aqui só é válido para x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 1, que é quando x² menos 1 é maior ou igual a zero. Beleza? E o f de x é igual a 1 menos x² mais x² menos 1 se o x estiver entre menos 1 e 1. Pessoal, isso para função modular é muito interessante que eu saiba resolver essa parte. Porque observe uma coisa. Se eu pegar aqui a segunda expressão, note, ó, 1 menos x² mais x² menos 1. Pessoal, quanto é que é isso aqui? Isso aqui é zero. Ou seja, essa função entre menos 1 e 1, ela é zero. Agora, aqui nesse outro intervalo, o f de x vai ser igual ao quê? Então, ó, 1 mais 1 dá 2, menos x², melhor, menos 2x². Menos 2x². Então, o que é que vai acontecer aí, pessoal, com essa função? Ela vai ser a junção de uma função do segundo grau com uma função nula, uma função igual a zero. Ok? Se não entendeu, reprisa essa parte, porque isso é muito necessário para a gente interpretar as alternativas. Beleza? Eu vou partir para a interpretação das alternativas e depois eu vou colocar aqui a forma do gráfico para você entender. Então, vamos lá. F é crescente, letra B. F é crescente para todo x pertencente de menos infinito até zero.
de menos infinito até zero, poxa, ela não é crescente para todos. Por que ela não é crescente para todos? Porque, veja, entre menos 1 e 1, ou seja, também acontece entre menos 1 e 0, ela não é crescente, ela é nula, ela é igual a zero. Portanto, a letra B já estaria fora. Beleza? Vamos lá. Vou partir para... na letra C. Ó. Se o conjunto B, ou seja, as imagens, vão de menos infinito a zero, então a função f é bijetora. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco. Precisa de um elemento a mais para isso. Agora, na letra D, existem infinitos valores de x para os quais f de x é igual a zero? Existem infinitos valores para x para os quais o f de x é igual a zero? Então, eu vou colocar aqui o gráfico para vocês verem a gente desenhando o gráfico, e depois eu vou explicar como desenha o gráfico de forma mais rápida para a gente ver aqui onde que a gente chega com esse negócio. Então, me permitam aqui só copiar um gráfico aqui para a gente não gastar tanto tempo assim. E eu vou colocar aqui para vocês verem como que é o gráfico dessa função. Então, está aqui, pessoal. Ó. Opa, desculpa. Está aqui o gráfico dessa função. Ó. Vou colocar aqui. Beleza? Então, vejam aí o gráfico dessa função. Ele sobe por causa dessa parte aqui, ó, 2 menos 2x ao quadrado. Ele sobe, ok? Para, obedecendo essa parábola, 2 menos 2x ao quadrado. Depois, entre menos 1 e 1, ele permanece igual a zero, conforme a gente determinou aqui pela segunda parte. E depois ele desce também com o comportamento de 2 menos 2x ao quadrado. Veja, ele diz assim, ó, se B, que é a imagem, vai de menos infinito até zero, então a função é bijetora. Bom, o que é a função bijetora? Vamos lá. Primeiro, ela tem que ser injetora e depois ela tem que ser sobrejetora, ok? A injetora para cada elemento do domínio, eu tenho uma imagem diferente. Então, a gente já nota aqui, pessoal, que não tem. Porque entre 1 e 0, todos os elementos do domínio têm a mesma imagem. Então, já não é injetora. E por não ser injetora, ela não é bijetora. Beleza, pessoal? Sobrejetora. Todo elemento do domínio, ou melhor, todo elemento da imagem, o contradomínio é igual à própria imagem. Sobrejetora até é. Por quê? Porque as imagens estão compreendidas entre menos infinito e zero. Mas ela não é injetora. Beleza? E a letra D. Existem infinitos valores de x para os quais f de x é igual a zero? Sim. Por quê? Para x entre menos 1, excluindo menos 1, e 1, excluindo 1, eu tenho a imagem sendo igual a zero. Aliás, para o menos 1 e 1 também, porque se a gente for para a primeira parte aqui, ó, se eu colocar o x igual a menos 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 2 é 0, ou seja, até inclui. Tá? Então, existem infinitos valores entre menos 1 e 1. Lembrando que o x pertence aos reais. E os reais têm uma faixa entre menos 1 e 1, sendo de infinitos valores. Portanto, ó, letra D é a resposta correta. Existem infinitos valores de x para os quais f de x é igual a zero. Beleza, pessoal? Bom, a gente resolveu, e como eu coloquei para vocês desde o primeiro vídeo, e é importante vocês lembrarem disso, a gente está trabalhando no nível de discussão e resolução da questão. Portanto, nessa questão, a gente envolveu o conteúdo de função e, dentro do conteúdo de função, entender a classificação das funções entre injetora e sobrejetora e bijetora, e mais o conceito específico de uma função modular. Ou seja, pessoal, conceito de função tem que estar na massa do sangue. Não pode deixar de ver
o conceito de função. Portanto, a gente vai ver em algumas questões esse conceito sendo utilizado e nós vamos estudar esse conceito ao longo do mês de julho. E aí, cabe a você assistir os vídeos, deixar aqui as suas perguntas nos comentários justamente para a gente trocar ideias sobre o tema de funções e sobre os outros temas que estarão aí cobertos nas questões de matemática e nas questões de física, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que esse vídeo aqui, a exemplo de todos os outros que eu vou publicar, seja de muita utilidade aí no teu burilamento da tua preparação para os concursos militares ainda do ano de 2021. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!